Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando sobre o mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso. Falamos sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal. Porque realmente as informações que nós passamos aqui, os temas dos programas, é para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Semanalmente estamos aqui com o nosso amigo Rogério Shoa. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Então, semanalmente estamos com o Rogério ou com algum entrevistado que a gente sempre traz no nosso programa para passar informações precisas para vocês. O nosso programa hoje, ele tem o patrocínio de Max Select Serviço de Limpeza. Max Select, especializada em serviço de limpeza de alto padrão. Eletrotec, tecnologia solar limitada. Porque energia solar não é tudo igual. Integrador exclusivo Intelbras. Jampa Paisagismo. Jampa Paisagismo. Seu jardim em boas mãos. Você mantém contato com o Hélio Dionísio através do DDD 83 98655 9142. Fala direto com o Hélio Dionísio. Vamos seguir com o programa aqui hoje, Rogério. Qual é o tema do nosso programa? O nosso tema de hoje é Possua uma mente forte, parte 2. Parte 2, porque na semana passada nós falamos como ter uma mente forte, né? Foi a primeira parte, nós falamos sobre ter mente blindada, Rogério, sobre filtro mental, né? Porque o não é tão difícil de falar, né? Porque as pessoas falam assim, mas o não é tão difícil, dá um não, nós explicamos, se você não assistiu, assiste o programa anterior, falam que a dificuldade é que nas dificuldades aprendemos muito, e hoje nós temos outros temas aí, não é isso, Rogério? Temos sim, temos vários temas. Aliás, nós temos 10 Tópicos, 10 né? tópicos, muito massa mesmo, que vai abrir a nossa mente e deixar a gente mais forte ainda. Porque é importante vocês entenderem o dia a dia profissional, comprar, vender, ok. Você sair da sua casa para trabalhar, você que vende horas, você trabalha em uma empresa, você é CLT, ok. Então você precisa ter uma mente blindada. Você precisa ter uma mente forte, você precisa ter inteligência emocional. Inclusive, nós falamos do Rogério Shoa no programa anterior, que o Rogério teve um acidente de moto e arranhou. Explica aí, Rogério. Arranhou o quê, Rogério? Praticamente o corpo todo. A última vez que eu vim gravar, que foi a parte 1, eu estava igual um robô, Um porque robô. E o que lhe ajudou, Rogério? a inteligência emocional, ter uma mente forte, ter uma mente blindada, colocar tudo no devido lugar, ter equilíbrio e passar o processo. Hoje eu estava falando com o Rogério aqui, né? Vocês não conseguem ver, mas já está cicatrizando tudo. Eu dizendo para ele, Rogério, como é que foi para dormir? Ele disse, André, era horrível. 5 dias praticamente sem dormir. Então, ou seja, mexe no emocional da pessoa. Se você não tiver uma mente blindada, uma mente forte, foi o que o Rogério teve. Não é isso, Rogério? Exatamente. As situações, às vezes, André, elas querem nos tirar do eixo. Tirar do prumo, né? Tirar do prumo, as situações querem deixar a gente com raiva, quer que a gente grite ou xingue, aí nessa hora você tem que trabalhar, calma que é o processo, vai passar. Porque onde eu passava, só machucava, só batia onde estava machucado, só Dava para tomar um banho de mar, Rogério? não. Eu passei 15 dias, praticamente você acompanhou, sem poder entrar nem tomar banho no chuveiro, Era banho de porque algodão? doía, André. Eu ia no chuveiro todo torto, assim, eu lavava a primeira E tal. aqui, tal. Já voltei a tomar banho de mar, bastante, Amém. mas foi muito difícil, viu. Para vocês entenderem o que é ter inteligência emocional. E o Rogério, ele realmente ele aplicou tudo o que ele aprendeu no Instituto, nos programas que nós fazemos aqui, né? Com vocês, junto com vocês, ele aplicou tudo. E a vida se tornou melhor, Rogério, nesse período? Se tornou. A dor não sai, né? A dor estava ardendo, tinha que tomar remédio, tudo isso, mas a inteligência emocional fez que os dias fossem mais tranquilos, porque senão não tem quem aguente. O joelho ralado, os braços ralados, o peito ralado, para tomar banho e em carne viva. Como é que toma banho e não arde, né, Rogério? As pernas não ardem. E é E interessante, sem dormir, né? e sem conseguir dormir, porque você tem que ter uma posição para dormir, assim, aí daqui a pouco você machuca, então você tem que ter inteligência. Agora o interessante é que nós somos provados.
pelas nossas próprias palavras. Assim, nós estamos falando sobre ter uma mente forte, já é a segunda parte, e nesse processo de conversar sobre isso, tanto eu como você passamos por situações em que a gente realmente tem que ter uma mente forte, A mente preparada, né? preparada, preparada, preparada para tudo mesmo. Vamos lá, então. Vamos passar para mais alguns tópicos, né? Foram 10 no programa anterior e ainda tem mais um terceiro programa a ser feito. É. E a primeira pergunta, Pimentel, é: precisamos ter uma mente forte exatamente quando pensamos que não temos mais força? Inclusive, nós falamos aqui sobre o Rogério, o acidente que o Rogério teve, né? Que, aconteceu, quando ele não tinha mais força, realmente. Precisamos ter uma mente forte. O Ayrton Senna falava uma frase assim: que na adversidade, enquanto uns reclamam, outros batem metas, né? Outros batem recorde, no caso do Ayrton Senna, acho que era recorde que ele falava. Então é exatamente isso. É exatamente isso. Você entender que a situação, ela aconteceu. Rogério Shoa caiu de uma moto. Aconteceu. Pronto. É a regra 10,90. A regra 10,90. 10 foi o acidente, 90 é a solução. Ele foi para médico, ele foi para farmácia, ele fez o tratamento, ele ficou em casa, ele ficou de repouso, ele evitou algumas comidas gordurosas, ou seja, os 90% ele cuidou. Ele passou por essa fase mais fácil. Foi dolorido? Foi. Ardeu muito? Ardeu. Teve sofrimento? Teve. Mas com 8 dias já estava bem melhor. Ou seja, você cumpriu realmente as regras. O problema é que as pessoas às vezes não querem cumprir as regras, não entendem da regra 10,90 e querem viver. Essa cicatriz não vai sair com 15 dias. Você vai conviver com ela aí por uns 60 dias, até sumir inteiramente. Mas você teve uma evolução. Por quê? Porque você cumpriu regras. E é exatamente isso, Rogério. Precisamos ter uma mente forte exatamente quando pensamos que não temos. Porque quando aconteceu o acidente, com toda certeza, quando você se viu no chão todo arranhado, naquele momento você não disse, agora eu vou usar a minha inteligência emocional. É claro que não. O impacto, forte impacto emocional, teve o sangramento, tá certo? Você foi para o hospital, mas quando tudo isso, né, esfriou, que você diz, poxa, agora eu preciso me cuidar. É a inteligência emocional, que é exatamente o que nós estamos falando em 2 programas. Pimentel, o vencedor tem que aprender a lidar com a pressão? Tem. Pressão, ela, o tempo todo, nós estamos trabalhando com pressão. Você tem pressão de horário, é engarrafamento, é entrega. Hoje com essa tecnologia, é o tempo todo as pessoas te ligando e pedindo, "Oh, manda aquela mensagem, manda aquele relatório", é o tempo todo. Então você precisa saber trabalhar com pressão. Você precisa entender disso. Você, André, mas eu tenho que viver com pressão 24 horas? Não. É uma questão até de organização. Entendeu? Muitas vezes você está numa cidade grande e você tem um compromisso a 10 quilômetros e é muito engarrafado. Aí você sai faltando 20 minutos da sua casa. Você não vai chegar lá, ok? O que é que você faz? Você se organiza antes. Até pelos horários, que todo mundo sabe os horários que está engarrafado ou não, horário de pico ou não, para poder evitar a pressão. Mas se você estiver na pressão, você precisa trabalhar a sua mente. Você precisa blindar a sua mente. Você precisa trabalhar os filtros mentais para que aquele processo, é um processo momentâneo, não venha atrapalhar a sua vida. Por quê? Porque nós precisamos, Rogério, gerar resultados na nossa vida diariamente. E se você ficar sob forte pressão e você não tiver inteligência emocional para trabalhar essa pressão, você vai acabar, inclusive, tendo problema de saúde, que hoje é o que estresse, ansiedade, depressão, tem acontecido muito. Por quê? Porque as pessoas têm deixado isso entrar. Ah, Pimentel, mas é fácil? Não, não é fácil, mas quando você blinda, é blindar. Quando você tem um carro, você compra o carro e ele vem com os vidros todos, né? Os vidros transparentes, não vem? O que é a primeira coisa que você faz? Você passa em uma loja e manda fazer o quê? Blindar os vidros transparentes, colocando aquele filme, não é isso? Aí você escolhe lá, 100%, 70%, não é isso? Existe a lei aí do filme.
Mas tem gente que ultrapassa. Aí bota, vamos supor que você coloque 100%, ok? Pronto. Você blindou o sol, ok? Mas você está correndo risco de quê? Você está descumprindo as normas. Você pode ter problema. Então, o que é melhor? Botar o de 70, você cumpre as regras, você blinda o sol e você anda tranquilo, ok? Então, isso lhe tira mais uma pressão, porque quando você está com o filme no seu carro acima do legislado, você está sob pressão. Então, é evitar. Você precisa simplesmente evitar diariamente viver sob pressão. Ela vai acontecer? Vai. Aí você tem que estar com a mente blindada. E o que leva as pessoas a entrar num processo desesperador? Exatamente isso, Rogério. Exatamente isso que eu falei aqui. Quando você deixa as coisas ir acontecendo. Vamos falar, Acumulando, né? vamos supor que seja um saldo bancário. Você tem R$ 1.000. Você tem R$ 1.200. Você pode gastar R$ 40 por dia, que vai chegar ao final do mês, e no dia primeiro ter um salário. Só que você começa a gastar 50. 50, 50, 50. O que era para durar 30 dias vai durar somente 24 dias. Ok? Mas você não manteve o controle. Aí, quando chegou com 24 dias, no 25º dia não tem mais dinheiro nenhum na conta. Aí você vai entrar em um momento desesperador que você precisa de mais 6 dias, até o dia 30. Aí você vai tomar dinheiro emprestado a juros, dinheiro mais caro, ok? Ou se você não conseguiu dinheiro, você não vai conseguir se locomover. Ou seja, você precisa só evitar que um momento desesperador aconteça. Ah, André, mas aconteceu um problema hoje que não estava no script. Esse é ok. Você precisa trabalhar a regra 10-90. 10 é o problema e 90 é a solução. Mas você precisa evitar o momento desesperador da sua vida. O que você puder evitar, evite. Tá certo? Porque senão, quando você que é um aluno, né? Está na faculdade ou você está fazendo aí o curso básico, você simplesmente diz, não, primeiro bimestre, segundo bimestre eu fico bem tranquilo. Do terceiro e o quarto em diante eu começo a me preocupar. Aí o que é que acontece? Ele vai para uma área mais desesperadora. Por quê? Porque ele precisa correr atrás de notas. Mas se você vem acompanhando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, se torna tudo muito mais fácil. Então você precisa evitar, Rogério. Eu me lembro que quando eu estudava, eu sempre deixava por último e sempre acabava indo para recuperação. Aí dava desespero? Dava desespero, porque eu brincava primeiro, segundo, terceiro, quarto turno, sempre você estava lá atrás, mas depois eu mudei isso. E acabava indo para recuperação. Exatamente isso. Por quê? Porque quando você não cuida do começo, você tem que cuidar do fim. Porque a gente sempre tem essa mãe de dizer, não, tem para estar no meio, a gente Não, dá tempo, dá tempo, dá tempo. fazer um trabalho. Não dá. Exatamente isso. Foi o que é que você fazia? Irresponsavelmente, Isso. tá certo? Você deixava para o final das provas, né? Segundo bimestre, terceiro, quarto. Ou seja, foi para recuperação algumas vezes? Foi para recuperação. Então, deu para você, tudo tem uma consequência. Quando você. Aí na recuperação você entra no estado desesperador. E aí tem Porque que estudar mesmo. Porque vem a mãe e o pai, né? Ah, você vai perder o ano, você vai repetir o ano, aquela pressão. Aí você trabalha sob pressão, óbvio, né? Uma pessoa de 15, 16, 17 anos, 14, não tem o equilíbrio que nós temos. Exatamente. Ok? Então, cuida no começo, cuida no meio para você não ter que cuidar do fim. Quando você vai cuidar no fim, aí é desesperador realmente. Verdade. Você fala que tudo na vida é semente. Fala mais sobre isso pra gente. Rogério, tudo é plantação. Por que o termo semente? Porque tudo é plantação. Se você pegar hoje uma semente, Rogério, jogar numa terra, num terreno lá, jogou a semente, você está contando com a sorte, né? Se a semente brotar, vai dar certo. Se chover, vai dar certo. Se tiver sol e chuva, vai dar certo. Não é isso? Pronto. Mas se você plantar direitinho, regar direitinho, deixar o momento da semente tomar sol, a terra tomar sol, quando ele vai crescendo, tomar sol e tomar chuva, arar a terra direitinho. Então você aduba a terra, você cuida da água, você cuida do momento dele tomar sol,
porque tem aquelas sementes, vai crescendo, o pessoal coloca proteção para não ter sol, não é isso? Tem aquela Pronto, estufa, pronto, tudo. exatamente isso. Então, mas se você, E a terra faz o trabalho dela. só isso, se você deixar a terra simplesmente, jogou a semente lá, que a terra se vire para, pode dar certo, Uhum. mas pode não dar. Mas se você cuidar, a probabilidade é bem maior, não é isso? Maior, e maior. Então tudo é uma semente. O que é que você está fazendo na sua vida hoje? Quando você estuda, é uma semente? Quando você está trabalhando todo dia, é uma semente? Quando você começa a construção de uma casa, é uma semente? É uma semente. Uma poupança é o quê? Uma semente. Então tudo é uma semente. O agricultor ensina isso para gente, a terra ensina isso para gente, a natureza ensina isso para gente. O problema, Rogério, é que as pessoas realmente não entendem e simplesmente deixa até a música do Zeca Pagodinho, que A deixa a Bíblia, vida me levar, né? a Bíblia, ela tem uma frase que é bem interessante que diz assim: tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Aí ele vai plantar tomate e colher maçã, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas acham isso, que plantando uma coisa elas vão colher outra, agindo de uma forma, eu acho que foi Einstein que falou sobre isso, né? Se você É, continua fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo mesmo resultado. resultado. Mas se você faz uma coisa diferente, você vai ter outro resultado. Então as pessoas tentam seguir dietas, mas elas não procuram fazer a coisa certa. Elas comem qualquer coisa, elas não tiram o açúcar, não dormem bem e querem que a coisa. Não, amanhã eu começo. Come 6 Toda sanduíches na hora segunda-feira, de dormir, né? toda segunda-feira eu começo. Não, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Então, sementes Então, certas, colheitas certas. é exatamente isso. O que é que você está plantando na sua vida? Você hoje pode estar passando por um momento difícil. O que foi que você plantou lá atrás para você colher esse momento difícil hoje? Já parou para pensar? E uma outra coisa, Rogério, a autorresponsabilidade, que é você assumir a sua vida. Se deu certo, parabéns. Se deu errado, parabéns. Porque tudo é autorresponsabilidade. Você precisa simplesmente cuidar da sua saúde. Você precisa simplesmente cuidar da sua vida profissional. Você precisa simplesmente cuidar do seu intelecto, do seu autoconhecimento. Se você joga isso para a vida, Rogério, pode dar certo, mas também corre o risco de não dar, se são as sementes que você simplesmente joga, entendeu? Então, se você hoje comer uma maçã e pegar as sementes da maçã e jogar na terra, pode nascer uma maçã, pode acontecer. Mas se você plantar direitinho, no lugar certinho, arar a terra, adubar a terra, cuidar da luz, cuidar da água, tendencialmente é que dê mais certo do que quando você solta aleatoriamente. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, explicando para vocês que vocês são responsáveis pela vida que você tem, ok? E a inteligência emocional e uma mente blindada vai lhe ajudar muito. Agora, você precisa ter inteligência emocional, ter uma mente blindada, agora, fazer as coisas certas, Rogério. Você também fala muito sobre agradecer. Explica mais um pouco sobre isso para a gente. Rogério, o coração agradecido se liga a Deus sempre. Você precisa agradecer por tudo na vida. O agradecimento, ele é bom. Inclusive, quando acaba o nosso programa aqui, nós agradecemos um ao outro. Uhum. Não é isso que acontece quando acaba fora do ar, né? A gente agradece um ao outro, se abraça, pô, foi bom o programa, muito obrigado por você participar, muito obrigado, André, por você participar, muito obrigado, Rogério, muito obrigado aqui o nosso diretor técnico, nosso amigo Ayrton, que está gravando o programa. Quer dizer, isso deixa uma energia muito boa. Na sua vida, quando você sabia, Rogério, que se você, essa dica é muito importante, quando você for tomar um remédio, abençoa aquele remédio. Pega aquele remédio e abençoa ele. E fala que aquele remédio vai entrar no seu corpo, vai curar isso, vai fazer isso, o efeito vai ser esse, que eu garanto para você que você vai ter um resultado bem melhor do que simplesmente você botar na boca e engolir. Então, agradeça tudo e em qualquer circunstância. Eu dialogo muito comigo. Eu tenho um diálogo muito diário comigo. Então, a água que eu bebo, o que eu coloco, eu falo com meus órgãos, sabe? Eu acredito muito nisso, no poder de agradecer. Porque agradecer também, para mim, é uma semente. Agradecer é a semente do mais. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Mais eu... Exatamente. A semente, é uma sementinha. Então, você precisa agradecer. Quando você acorda, você dormiu, aí você acordou. Sabe por que você acordou? Porque o seu pulmão está funcionando e o seu coração está funcionando. Você agradece? Tem que agradecer.
Mas é agradecer tudo, André, mas é tudo, tudo. O alimento, a água, o coração, o pulmão, entendeu? Muitas vezes, Rogério, você vai sair de casa aqui agora e esquece uma chave e tem que voltar. E volta, você tem um atraso de 5 a 10 minutos. Aí as pessoas fazem o quê? Reclamam. E não sabem que isso foi um livramento. Então você precisa entender disso, que você precisa agradecer em qualquer circunstância. Quando você receber seu salário no final do mês, agradeça. Fechou uma venda? Agradeça. Eu, quando tive o acidente da moto, que eu caí, foi algo muito rápido, Nem percebe, né? você não percebe, você já olhou, já estava no chão. Então, levantei, a minha preocupação era com o motorista, o cara da moto, mas ele estava bem. Durante toda a semana, André, o que eu mais ouvi de relatos no aplicativo que eu estava Hum. indo, era sobre acidente de moto. Incrível isso. E as pessoas disseram assim: ó, isso aqui foi uma placa, foi um acidente de moto. Eu estava no canto, a pessoa disse assim: eu caí em acidente de moto. Então eu disse para Deus: muito obrigado, Senhor, que eu poderia estar em um hospital, ter acontecido uma coisa mais grave, ter batido a cabeça, mas, cara, eu estava perfeito, só os arranhões para dizer. Olha como você está hoje, 15 dias Exatamente, depois. exatamente. Então eu agradeço a Deus todos os dias, porque, André, eu tenho algo comigo, a vida ela é uma dádiva, ela é um presente que Deus dá pra gente. Todas as vezes que você acorda, Deus está dizendo assim: mais uma oportunidade que você tem de fazer as coisas certas. Exatamente isso. Então, e uma outra coisa que o Rogério falou aí, olha como tudo que você foca expande. Uhum. Ele falou que no começo ele começou a analisar, né, sobre acidente de motos. E aí começou a aparecer pessoas, né, Muitas na com fila, em placa. todo canto. Preste atenção, por quê? Porque, olha bem, ele expandiu a mente dele, ele focou naquela situação, é óbvio, estava passando pelo momento, ele focou, só apareceu aquilo. Aí, quando passou as primeiras 24, 48 horas, que, como diz no ditado, a ficha caiu, foi o que você passou a fazer? A agradecer, a cuidar do corpo, Isso. não é isso? A cuidar do remédio, ok? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui é aplicado sempre nas nossas vidas. E olha os resultados colhidos. É, Entendeu? Olha os resultados colhidos. Rogério, mostra para a câmera ali um pouco, ver se aparece, Rogério. Ó, não sei se vocês estão enxergando aí, tá vendo? Isso aqui estava em carne viva. era. Entendeu? E ele agradecendo. Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui para vocês, entendeu? Então, você precisa simplesmente agradecer em qualquer circunstância, Rogério. Você também fala sempre sobre expressão sujar as mãos. Fala É, também sobre isso. Rogério, é, se eu não explicar para vocês, vocês vão dizer assim, papa, tá mandando sujar as mãos? Um pedreiro, ele suja as mãos? Suja, Pronto, um pedreiro. Um agricultor, ele suja as mãos? suja. Um bombeiro, quando está nessas enchentes, ele suja as mãos? Você precisa sujar suas mãos nesse sentido, de produtividade, ok? Quando eu faço os nossos treinamentos, que eu preparo, né? Eu preparo os nossos treinamentos. Então, vamos falar do Jornada para o Sucesso. Tem 330 tópicos. Foram gastos 4 canetas. Quando eu acabei de fazer o treinamento, eu estava com a mão toda manchada de caneta. E aqui embaixo também, todo manchado, porque fica a mão encostado, manchado de caneta. Hoje o nosso treinamento está pronto, nós aplicamos o nosso treinamento sempre, estamos ministrando o nosso treinamento, ou seja, sujar as mãos é exatamente isso, ok? Para que você busque conhecimento, para que você busque resultados. Então, suje as suas mãos diariamente com produtividade, com boas ações. Tá certo? Ah, André, mas o termo certo é sujar, que é para você entender. Entendeu? Que é para você entender. As suas mãos, elas foram feitas exatamente para levar você para frente, como as suas pernas e seus pés. Ok? Você precisa entender isso. É que as pessoas às vezes não entendem, Rogério. Entendeu? Tipo assim, uma mão de um agricultor, eu fui visitar uma empresa, de uma plantação, através lá do Instituto, nós temos a consultoria empresarial, e eu tinha um pessoal lá cuidando, né, os agricultores cuidando, e eu olhei, foi dali que eu tirei essa expressão. Eu olhei a mão dele, todas meladas, né, sujas de barro, né, as unhas, só que
os resultados eram fantásticos dessa É um plantação. mecânico também, né? Exatamente, o mecânico. Parabéns, Rogério. Sempre. Um mecânico, um médico que está suturando as pessoas ali, exatamente isso. Então, sujar as mãos nesse sentido, entendeu? Então, você precisa diariamente. Então, muitas vezes você chega, ó, tem calo nas mãos. Já olhou para as mãos dos seus pais? Você agora? Olhou, já pegou na mão? Pega na mão dos seus pais agora. Aquela mãe que lavou muita roupa para poder cuidar do filho, para que ele se forme. Aquele pai, né, que trabalhou na enxada o tempo todo para que um filho se forme. Pega na mão do teu pai para você ver o negócio. Ok? Você vai ver que a mão dele tá áspera, tá grossa, mas por quê? Porque ele trabalhou arduamente. Às vezes ele sujou até a mão de sangue, porque o calo. Então é exatamente nesse sentido que nós estamos falando aqui. Tá certo? Então, se for de sujar as suas mãos, é nesse sentido, de você ser produtivo, de você buscar resultado, de você ser proativo. E outra coisa, né? É aquilo do agricultor. Ele sujou as mãos ali, mas daqui a um tempo ele está colhendo fruto. Então, é o sujar as mãos nesse sentido, Rogério. Frase é tudo que tenho e tudo que preciso. Fala sobre isso. Exatamente, ó, tudo que eu tenho, você precisa entender assim, ó, você precisa cuidar de tudo que você tem, tá certo? E você entender que tudo que você precisa buscar, porque às vezes você tem, nós estávamos conversando aqui no começo do programa, né, em off, né, o making off, vamos colocar assim, sobre tênis. Né? Que a gente falou assim, ó, tem tênis em casa que está sobrando lá na gaveta que não foi usado ainda. Então, se não foi usado ainda, é porque você não precisa. E se você não precisa, você fez um sacrifício para buscar aquilo ali, não fez? Ah, eu comprei numa promoção, venha ser o que for. Mas você tinha necessidade? Então, nem você precisa entender que tudo que você precisa tem um limite, porque senão vai ser excesso, certo? E tudo que eu tenho, eu preciso buscar tudo que eu tenho e eu preciso valorizar tudo que eu tenho. Todos vocês sabem, né? Já falamos aqui em vários programas, inclusive teve um programa inteiro sobre a minha vida. Eu quebrei há 20 anos atrás. Eu era um executivo de uma grande multinacional, de um grande banco, de uma instituição financeira. Eu era empresário e eu quebrei. Quebrei que eu virei catador de lixo. Eu virei catador de lixo. Eu simplesmente perdi tudo de vender apartamento mobiliado, chama de porteira fechada, porque eu precisava arrecadar dinheiro Tem um, para sobreviver. tem um bar completo. Isso, perdi tudo. Aí o que é que acontece? Quando eu perdi tudo, eu fui buscar a volta por cima, não é isso? Então, hoje, tudo que eu tenho eu valorizo muito. Você Por, recomeçou, né? por quê? Porque foi tudo com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, com muitas horas trabalhadas. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, eu preciso valorizar. Agora, tudo que eu preciso, ela tem que ter um limite. Porque se você não tiver limite, Rogério, que é o que acontece com algumas pessoas, não tem um limite. Quantas pessoas que nós atendemos no Instituto, cuidando na mentoria, ou estão no processo de coach, que diz assim, André, eu tenho um guarda-roupa inteiro, eu tenho um closet inteiro de roupas, e eu descobri realmente que tem roupas que eu não uso há 3, 4 anos, e eu comprei. Ou seja, tá vendo? Você não precisava. Então você tem que ter todo esse autocontrole. Por quê? Muitas vezes, Rogério, você pode passar por um processo financeiro hoje aqui de dificuldades, você vai passar por um processo financeiro de dificuldades, e quando você for ver, você tem tanto dinheiro empregado em algo errado, que você não precisava, e você foi lá e aplicou. Então é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Dos ativos e passivos. Cuide do tudo que você tem e cuidado com tudo que você precisa. Tá certo? Para você não ter excesso, Rogério. É. Pimentel, a dor da persistência é menor do que a dor por ter engavetado um sonho ou desejo? Pronto. A dor da persistência. Eu falei da minha vida. Eu quebrei. Eu sabia que eu tinha que mudar a minha vida. Então, eu persisti. Foram mais de 7 anos para poder. O bambu chinês, que passa 5 anos para dar uma pontinha assim para cima. Então, o que é que acontece? A persistência na minha vida me trouxe até aqui para poder estar falando com vocês com muita propriedade. Porque eu tenho as literaturas que eu estudo muito,
e tenho a vivência, a minha experiência. Então, a dor da persistência, ela é menor do que a dor de ter engavetado um sonho ou um desejo, que eu poderia simplesmente ter desistido. E hoje eu estaria com uma dor maior. A dor da persistência, ela passou, hoje eu colho o resultado, mas a dor de ter engavetado um sonho ou um desejo, você carrega pro resto da sua vida. Você que tem queria se formar, mas aí farra, a vida mudou do meio do caminho, amizades, baladas, noites perdidas. Você simplesmente engavetou o sonho de se formar, de ter a sua formação acadêmica. Hoje, 30 anos depois, você carrega essa dor, que você vai carregar para sempre. Mas se você tivesse feito o sacrifício 10 anos da sua vida, 15 anos, você hoje estaria usufruindo, não é isso? Eu estava em um médico e eu perguntei para ele assim: você está formado há quanto tempo? Ele falou: eu tenho 17 anos de formado, mais 6 anos de faculdade, 23 anos. Então, 23, ele tem 45. Ele tem 45. Quer dizer, a metade da vida dele foi estudando. Ele hoje tem um consultório renomado na cidade, ok? Ganha-se muito bem. O que é que ele está tendo hoje? Ele teve a persistência lá atrás, a dor da persistência, né? Tem que estudar muito, noites perdidas de sono, né? Estudando, mas ele está usufruindo. Se ele tivesse desistido há 20 anos atrás, ele hoje estava tendo a dor de ter engavetado um sonho de ser médico. Ele teve uma mente forte para isso. Muito. Uma mente blindada, né? Mente blindada. Para você hoje, a gente está falando sobre isso, a geração de hoje tem essa mesma mente que esse médico tinha antigamente de estudar muito e se preparar muito? Tem, Rogério, tem. Não. Hoje tem muitas distrações, ok? As redes sociais distraem bastante, mas quem tem um foco, quem tem um objetivo delineado, eu quero isso aqui, eu vou conseguir isso aqui, ok? Ele vai lá e consegue. Eu tenho uma filha de 20 anos, que nasceu exatamente quando eu estava com grandes problemas financeiros, né? Período desse problema. Exatamente, ela tem 20 anos, ela está se formando agora. Ok? Eu digo sempre para ela: aproveita essa oportunidade que você tem de ter pai, de ter mãe, de ter uma casa, de ter tudo para que você, quando chegar aos 30 anos de idade, alcance o que você está buscando. Ok? Aproveita essa oportunidade. Ela vai para balada? Vai. Mas ela estuda. Então, tudo tem que ter um controle. Agora, se você não tiver um controle, aí pode ser da geração agora, atual, da geração anterior, não vai alcançar os grandes resultados, Rogério. Não vai alcançar de jeito nenhum. Porque a distração, tá certo? Hoje você senta em frente à sua televisão, você tem quantos canais de streaming lá? Não é isso? Quantas plataformas de streams? Mais de 3 mil. Tá certo? Que você pode passar um dia sentado ali, que as horas irão passar tão rápido, mas, em compensação, você não vai alcançar o resultado que você quer na sua vida. Isso eu faço muito, Rogério. Eu falo para mim assim: se eu consigo assistir uma partida de futebol, que dá quase 2 horas, assistir um filme, quase 2 horas, por que eu não consigo estudar 2 horas? É claro que eu consigo estudar 2 horas. Ok? Eu só tenho que fazer a mesma coisa que eu faço quando eu estou assistindo um filme ou uma partida de futebol. Atenção e dedicação. Então, se as pessoas entenderem isso, vai se tornar muito mais fácil a vida. Estou tossindo um pouco, está melhorando a cada momento, ok? A cada momento. Eu vou desistir de gravar o nosso programa, de estar falando com vocês? É claro que não. É claro que não. Ok? Agora, tomo os cuidados que eu estou tomando, me alimentando bem, tomando os remédios, indo ao médico, fazendo fisioterapia, tá certo? É um período chuvoso no Brasil todo. Ok? Nós que trabalhamos com a voz sofremos mais. Então, mas é exatamente isso. Então, onde é que eu estou colocando o foco? Eu estou colocando o foco nos resultados. Se eu colocar o foco, não, não dá não ali porque eu estou tossindo, não dá não por isso, não dá não. Para de dar desculpa. As desculpas que você deu na sua vida até hoje lhe trouxe até aqui agora. As desculpas. Ah, não dá, tá chovendo. Ah, não tenho dinheiro. Ah, eu não consigo ir. Ah, é muito longe. Ah, é dolorido. Eu fico muito. Eu procuro me controlar com pessoas que elas dão desculpas para tudo. Eu não sei se por quê.
Você sabe disso, eu sou um cara muito atirado. Você mesmo é um cara que me controla muito nesse sentido de me orientar, porque por mim, vamos pular todo mundo, eu pulo, mas tem gente que, cara, vamos fazer, porque não dá certo, o governo, não sei o quê, e não anda. Tem uma desculpa para tudo, Tem uma né? desculpa para tudo, para tudo e para tudo. Pimentel, falamos no programa anterior e nesse sobre pensamentos positivos, crenças estimulantes, blindagem interior, tenha sonhos grandes, processo de filtragem e criar uma casca grossa. Tem como tu falar rapidinho sobre cada um? Rogério, pensamentos positivos. Exatamente isso, Rogério. As pessoas perguntam para mim assim, Pimentel, eu preciso ter pensamentos positivos? Com pensamentos positivos, a minha vida muda? Eu falo, é o começo. Você precisa pensar positivamente. Você precisa estar em sintonia com o universo. Tem gente que não tem esse hábito de pensar Não positivo. tem, é tudo não vai. Às vezes você vai encontrar uma pessoa às 7 horas da manhã, você está no delicatessen tomando café, vê pessoas brigando, reclamando, 7 horas da manhã. Eu tenho um amigo que você até conhece, ele uma vez chegou lá em casa, isso faz uns 6 anos atrás, 7 anos. Aí eu cheguei lá em casa e: "Rapaz, você tá aqui uma hora dessa e tu trabalha, então". Eu fui despedido, botaram pra fora da empresa. Aí eu: "Que bom". Aí ele: "Mas eu não aceito isso, aquele cara não presta, ele tem um complô contra mim, não sei o quê". Aí foi mandar e-mail pra porque ele trabalhava um trabalho que era ligado a São Paulo. "Eu não aceito tal, cara que perseguição tal, tal, tal". E durante semanas, meses e até hoje, depois de quase 6, 7 anos, ele ainda fala sobre isso, ele não andou, não andou. Então assim, a gente está falando sobre isso, Pensamentos pensamentos positivos. positivos, ele não entendeu que situações E acontecem, aquela fase já já passou. passou, Ali já foi embora, acabou-se. já passou. Foi demitido, acabou. Você pode até no momento retruncar, mas acabou. É a regra 10,90. 10 foi o problema da demissão, 90 é a solução. Aí, 7 anos depois, como o Rogério falou aqui, agora ele está carregando esse peso dentro dele, tá certo? E aí nós estamos falando de pensamentos positivos. Então começa a pensar positivamente, vai dar certo, eu vou conseguir. Falei até do remédio, né? Tome um remédio, diga que esse remédio vai transformar a sua vida, porque é exatamente isso. Tudo é energia. Na nossa vida, tudo é energia, certo? Dentro da sua casa, quanto mais uma casa arrumada, uma casa limpa, mais energia se tem. Quanto menos uma casa barulhenta de confusão, mais energia se tem. Na sua vida, onde você está frequentando, entenda da energia. Então, o pensamento positivo é o primeiro passo para você alcançar os grandes resultados, ok? Só que é uma junção. Crenças estimulantes. Tenha crenças estimulantes. O que é crenças É estimulantes? bem simples. Você chegar para mim e falar assim, Pimentel, você está tossindo um pouco, não pode fazer o programa. Não. Vamos gravar o nosso programa sim. Por quê? Porque eu sei que eu vou dar a volta por cima, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu sei que eu consigo. Então, é exatamente isso. Crença, o que você deixar entrar em você, venha ser ela negativa ou positiva, é o que vai dar resultado na sua vida. Agora, se você tem uma mente blindada, se você tem um filtro mental, aí não tem ninguém que consiga lhe tirar do prumo. O monge, aquele monge que sentam lá, ficam parados lá, Lá no Tibete, há lá em cima. muito tempo parado, pode cair o mundo, nada abala ele. Por quê? Porque ele tem uma mente blindada. Então, ele não vai deixar que crenças negativas, o cara chega lá, passa perto dele e fala assim, isso é um maluco, isso é um doido. Olha quanto tempo esse doido está parado aí. Ele nem escuta. André, não sei se você, o pessoal que vai ver a gente, não sei se eles também já assistiram Karate Kid, mas tem um novo, tem um antigo e tem um novo. O antigo, o rapaz ele apanhava muito na escola, era muito, naquela época não existia esse nome bullying, mas ele encontrou um monge desse, um professor, que foi ensinar. Então ele achava que no começo ele já ia aprender a lutar, tudo não. O cara foi trabalhar a mente dele. Então ele pintava a porta, ele levava água, ele
tinha que ter Ele paciência buscou técnicas e ferramentas. até tirar tudo dele e colocar. Eu me lembro de você comigo, uma vez que eu liguei muito chateado por uma situação que aconteceu, que eu queria estar na justiça, brigar, isso, blá, 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 blá. Rogério, calma, que é assim, assim, esse pai é assim. Hoje minha cabeça é totalmente diferente daquela. Então, mas é exatamente isso, Rogério. É tipo assim, você trabalhar, você sabia que, olha aí, quando você passa naquele móvelzinho da sala e que você chuta com o dedo medinho, Isso não. dói muito? Que? Dói. Aí o que é que você faz? Você grita, xinga e reclama. Já passou a dor alguma vez quando você faz isso? Não. Deu para você entender? Por quê? Você expandiu a dor. Faz ao contrário agora. Eu não estou sentindo essa dor. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Segura ali, diz, não, isso aqui vai melhorar, isso aqui está melhorando, para você ver como melhora. Agora, começa a reclamar, a gritar, a espernear, para você ver, a dor não passa, a dor não cessa. Gritos não faz dor passar. É verdade. Gritos não faz dor passar, tá me entendendo? Então é exatamente isso. O tópico aqui agora é blindagem interior, é a sua blindagem, Uhum. tá certo? Falamos do monge, né? É, do monge. Nós falamos do monge. O monge, ele está sentado ali, quieto ali há 5 horas. Aí passa um maluco lá e diz assim: não, esse cara é um doido. Isso é um maluco. Não. Ele está ali, ó, blindado. Nada vai tirar ele do objetivo É o dele, que que a é senhora passar, faz. quer passar 6, 7 horas daquele jeito. E você está falando sobre blindagem interior, tem pessoas, André, não sei se você já passou por isso, que destinam venenos na gente, falam tipo assim: "Você está muito gordo. Ah, você está muito assim. Ah, se você É fizesse uma assim". picada de cobra, é uma picada de cobra Exatamente. venenosa. Uma picada de cobra venenosa, o que é que ela faz com você? Ela vai lhe derrubar, não vai? Agora sim, aí eu aprendi o seguinte: depende se você quiser tomar o veneno. Não, 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 não é tomar o veneno, não. Olha bem, a picada da cobra venenosa, ela vai lhe picar. Uhum. Você não vai tomar o veneno, mas aí você vai tomar o quê? O A antídoto. vacina, o antídoto, ok? Ó, quando você tomou o antídoto, quem vai caçar geralmente leva na bolsa. Mordeu, ele toma o antídoto, até ele chegar no local para cuidar, não é isso? Mas se você não tomar um antídoto, você vai perdendo sentido e acabou morrendo. Então é exatamente isso. Então a mente blindada é exatamente isso. Você precisa blindar o seu interior 100%. Você precisa blindar o seu interior 100%. Quando você consegue fazer isso, agora, Pimentel, você fala isso, você consegue? A minha secretária, semana passada, ela teve um problema particular e ela me falou que explodiu. Aí eu falei para ela assim: mas isso ainda lhe incomoda? Aí ela falou assim: ah, mas eu já vi o seu também explodindo. Eu disse: mas é uma vez na vida. É uma vez na vida. O que é que eu quero contar para vocês? Eu também tenho meus momentos de ficar chateado, mas é uma vez na vida. Não é constantemente. E tem algumas situações que não me abalam mais. Não vai me abalar mais. Algumas situações que não vai me abalar mais. Por quê? Porque eu blindei a minha mente. Eu blindei a minha mente. Não é mais gatilho. Não tem, não dispara. Então você precisa simplesmente isso, olhar para dentro de você e dizer assim: isso aqui não me incomoda mais. Vou dar um exemplo. Você está na rua, Rogério, e seu vizinho começa a falar alto. Você está na sua casa, na janela, e seu vizinho começa a falar alto. Antigamente isso me atrapalhava. Quando você bota na sua mente que aquilo ali não significa nada para você, você muda o foco. Eu fiz Eu sou hipnoterapeuta, então eu fiz mais de 300 horas de hipnose clínica e um dos treinamentos que nós fizemos estava tendo uma construção na sala ao lado. E a hipnose você tem que estar muito concentrado. E batiu, batiu, batiu. Aí eu falei, eu vou trabalhar agora o que eu aprendi já, blindar a minha mente. Pode acreditar. Foi um fim de semana de treinamento e de obra, mas eu nem lembrava mais da obra. Eu não escutava mais a obra. E olha que tinha máquina, tinha furadeira, tinha tudo isso. Por quê? Porque eu blindei a minha mente para quê? Eu estou nesse treinamento, o meu foco é o treinamento. E isso aconteceu. Isso aconteceu comigo. Isso é uma verdade. Então, por isso, quando nós falamos de blindagem, nós estamos ensinando vocês como fazer. É fácil? Não é. Mas qualquer ser humano pode alcançar. É um exercício, né? Tenha sonhos grandes. Tem aquele ditado que diz: sonha pequeno e sonha grande, dá o meu trabalho, sonha grande. Tem um ditado que fala: sonhar grande, sonhar pequeno faz o mesmo efeito, não é isso? Dá o mesmo trabalho. Ok.
Mas vamos tirar essa frase clichê. Sonhar é muito bom. Agora, é óbvio, eu hoje ganho um salário mínimo. Eu ganho um salário mínimo. Aí eu vou sonhar agora que daqui a 2, 3 anos eu vou comprar uma Ferrari, que custa 2 milhões de reais. Isso é palpável para mim nesse momento? Não. Eu estou sonhando, mas eu vou perder tempo. Eu vou colocar o foco, eu vou transpirar muito em cima de um sonho. Mas, Pimentel, você disse que tem que pensar positivamente. Ok, mas você acha que ganhando um salário mínimo, com 2, 3 anos, você vai comprar uma Ferrari? Então, sonhe grande, ok? Sonhe grande, mas sonhe dentro da sua realidade também. Qual é a sua realidade de vida? Você tem que trabalhar a sua, porque senão você vai acabar ficando até frustrado. Porque você diz assim, eu queria comprar uma Ferrari, eu assisti o programa Foco Sucesso, ele disse que eu tinha que sonhar grande, eu sonhei grande, e 3, 4 anos eu não consegui comprar nenhuma bicicleta. Porque você começou a sonhar grande, legal, mas está dentro da sua condição hoje? Não. É como se eu hoje saísse do programa aqui e eu vou lutar contra o Popó, que todo mundo luta contra o Popó hoje, né? Então eu vou sair daqui agora do programa e vou entrar num ringue e vou lutar contra o Popó. Por quê? Porque eu falei no programa que eu tenho que sonhar grande, vai dar certo. E pensar positivo que eu vou dar, não for. Eu preciso me preparar primeiro, entendeu? Então é exatamente isso. Processo de filtragem. O processo de filtragem mental, ele é muito importante, ok? Quando você filtra, naquele tempo da casa da vovó da gente, ela filtrava a água como? Ou naquele pote de barro, ou num pano branco, não era isso? A minha avó, ela tinha um pote, botava um pano de prato, colocava água e ia coando. Pronto. Ela filtrava a água ali, aquele pano ficava até meio amarelado, sujo, não é isso? Mas para quê? Para tomar uma água mais pura. Então, a filtragem interna nossa e a externa é muito importante. Filtrar tudo. Ó, você pode filtrar tudo que eu estou falando aqui agora. Aplique na sua vida o que você acha que vai entrar. É, Tá certo? Porque nem tudo que eu falei aqui pode ser bom para você, mas pode ser bom para o João. Entendeu? Então, você precisa ter um processo de filtragem muito bem aguçado. É uma empresa. Acontece muito. Um vendedor é uma empresa. Ele está batendo meta o tempo todo. Ele é um excelente vendedor, mas vende muito. E todo mundo diz: rapaz, você é um bom profissional. Ó, já, bom profissional, já abriu, né? Expandiu ele. Rapaz, você dá para ser gerente de vendas. Ele já expandiu. Ele não está filtrando, está só entrando. Aí chega uma hora que vem a proposta para ele. Quer ser gerente comercial? Ele aceita. Com 6 meses ele é demitido. Por quê? Porque ele só era um excelente vendedor. isso acontece muito biblicamente. A Bíblia diz que nós devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. E a Bíblia também nos diz que uns foram chamados para ser pastores, outros para serem médicos, outros para serem eh, profetas. O que é que isso quer dizer? Todo mundo tem o seu espaço. E às vezes a pessoa. Eu sou um missionário, viajo muito, você sabe disso. Muitas vezes, muita gente diz: Rogério, eu vou consagrar você a um pastor, um pastor. Não é o meu chamado. Meu chamado é cuidar de pessoas, orar, então eu O, tenho que entender isso, filtragem. filtrar isso. Você tem a filtragem. O seu Exatamente. ego sobe e você diz: não, mas eu sou um missionário, eu não sou um pastor. Então, Exatamente. é exatamente isso. Cuidado com o ego. Ego é algo muito perigoso, tá certo? Ego é algo muito. Ó, você nunca é, você simplesmente está, Exatamente. Eu sempre ok? aprendi isso. Você simplesmente está. Nesse momento, eu estou sendo um apresentador de TV. Neste momento, eu estou sendo um apresentador de TV. Daqui a 10, 15 anos, quem sabe, ok? E assim, André, nessa minha convivência cristã, eu já vi tantas pessoas que se dizem representar a Deus com um ego que você diz assim: como isso? Aguçado. Então, ego é perigoso. Então, esse processo de filtragem, Rogério, ele é muito importante exatamente por isso. Por quê? Porque você simplesmente passa a se achar que você é superior a tudo e a todos. E não é. E não é. É exatamente isso. Aí vem as frustrações, os problemas, tá certo? Criar uma casca grossa.
A tartaruga, Rogério, quando cai uma pedra em cima daquele casco da tartaruga, machuca ela? Um casco? No casco grosso dela? Não. Não. Então, por quê? Ela tem um casco grosso, ok? Aí foi a natureza que fez ela, tá? Não vamos discutir isso, não. Na sua vida, você pode procurar ter um casco grosso, um casco bem forte, uma casca grossa, bem forte, exatamente para você conviver nesse mundo, ok? Inclusive, você na sua casa, você tem três, quatro filhos, você precisa ter uma casca grossa. Cada filho tem uma maneira diferente de pensar e de agir. Então, a casca grossa é quando você tem uma filtragem legal. Você tem pensamentos positivos, uma blindagem interior, que essa blindagem interior, Rogério, ela é muito fantástica. Quando você se blinda, você diz assim, meu Deus, quantas vezes você deve falar para você hoje, Rogério? Rapaz, realmente, esse negócio que acontece comigo aqui, acontecia há 10 anos atrás, 15, eu ficava louco da vida. Hoje, ok? É como se, vou dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Antigamente, furava um pneu de uma bicicleta e você estava pedalando, você ficava desesperado. Hoje, fura um pneu de um carro e você não fica mais. Deu para você entender? Você evoluiu, você saiu de uma bicicleta, você foi para um carro. Aquilo que acontecia com a bicicleta, que era furar um pneu, que te deixava desesperado, hoje não lhe deixa mais. Por quê? Porque você tem uma habilidade, você tem uma mente forte, entendeu? Você tem um processo de filtragem maravilhoso, ok? Você sabe que tem um pneu socorro, um step no seu carro. Você sabe que você vai ligar para uma borracharia e o borracheiro vai lá trocar o pneu do seu carro. Então, tudo isso é um processo que você precisa ter. Então, pensamentos positivos, crenças estimulantes sempre, blindagem interior, que é bom anotar, ter sonhos grandes dentro da sua realidade, processo de filtragem, filtra tudo. Até uma fofoca você tem que filtrar. É verdade. Porque uma fofoca pode destruir uma vida. Uma fofoca pode acabar um relacionamento. Uma Ok? prática maldita, né? Processo de filtragem e criar uma casca grossa. Quando você criou uma casca grossa, a sua vida vai bater, algo vai bater em você, mas não vai lhe machucar tanto, ou até não vai lhe machucar, Rogério. É. André, eu sei que já vai encerrar o programa, mas antes de encerrar, eu queria que você desse uma palavra, que a gente tá vivendo esse momento de chuva no Rio Grande do Sul, muita gente perdendo tudo, e nós estamos falando sobre ter uma mente forte. E eu queria que você desse uma palavra, porque eu sei que o programa da gente também vai chegar lá, tem gente que vai assistir. Como ter uma mente forte nessa situação? Primeiro, vamos orar pelos nossos irmãos que estão passando por um momento agora apertado, né? Lá no Rio Grande do Sul, a natureza, né? Mas que vai passar, a todos vocês que estão passando por esse momento, vai passar, ok? Deus dá o frio, dá o cobertor conforme o frio, tá certo? Realmente, ontem à noite nós estávamos conversando sobre isso, não foi? Quem perdeu uma casa que construiu, perdeu os móveis, perdeu tudo, 20, 30 anos de trabalho naquela casa, perdeu tudo. Mas você está vivo. Você também passou por perder tudo também, não nessa situação. Lhe falei exatamente sobre isso ontem. Então, o que é que acontece? Você perdeu tudo, não perdeu materialmente falando. Há 20 anos atrás eu perdi tudo materialmente falando, mas eu dei a volta por cima. Da mesma forma, você que está assistindo nosso programa agora, vai dar a volta por cima sim. Primeiro, Deus lhe deixou vivo, ok? Deus lhe deixou vivo. Por quê? Porque ele tem um projeto na sua vida. Conversa com ele, fala com ele, porque vai chegar os resultados que você precisa, vai chegar tudo que você precisa na sua mão. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Você está vivo? Você está vivo? Se morreu um parente seu, não é isso que eu estou falando, tá? Para poder entender. Mas faz de conta que só tinha você dentro de uma casa, certo? Só tinha você dentro de uma casa. Você está vivo. O que foi que você perdeu? O que foi que você perdeu? Um carro? Uma casa? Um relógio? Um móvel? Ok. Foram bens materiais que foram embora. Mas Deus vai lhe dar tudo isso de volta. Pode acreditar. O Brasil e o mundo hoje estão com foco no Rio Grande do Sul. Verdade. Tá certo? Todo mundo fazendo as doações. Doem.
Quem puder doar, doe alimento, doe água, doe remédio, doe dinheiro, doe tempo, doe experiência, tá certo? Dedique. Todo mundo fazendo um pouquinho, os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul serão beneficiados. Então, você que perdeu tudo, está vivo, agradeça a Deus. Nós falamos aqui um tópico de agradecer. Agradeça a Deus. Porque há 20 anos atrás, materialmente falando, eu perdi tudo, tudo, e virei catador de lixo. E a coisa que eu mais fazia naquela época era agradecer a Deus. Deus está vivo, produzindo. Óbvio, todo um começo, ele não é fácil, mas ele passa. Lembre-se, qualquer fase na vida passa. Qualquer uma. Eu sei que as dores são grandes, os sofrimentos são grandes, mas coloca tudo nas mãos de Deus e deixa Deus cuidar, porque eu garanto, Rogério, eu garanto que os resultados se transformam, porque Deus não abandona um filho dele. Você está sofrendo agora, muitas vezes, quando eu perdi tudo, até uma frase boa de eu falar aqui agora para encerrar o programa. Eu tive um momento desesperador quando um carro bateu, que aí realmente eu perdi tudo. Era o carro que fazia tudo nosso. Eu xinguei Deus e outros. Não vou xingar que eu estou dizendo que eu falei palavras que não eram, que eu não deveria ter falado. Mas eu falei, Deus, por que é que me deixou? Por que é que isso aconteceu? Eu reclamei, eu xinguei, eu fiquei bravo. Mas foram 5 minutos. Somente. Quando a dor bateu em mim, eu também reclamei. Mas aqueles 5 minutos passou na minha vida, de lá para até hoje, eu só agradeço. E se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu só teria agradecido ao invés de eu ter reclamado. Tá certo? Porque Deus não abandona nem um filho desse. Um filho dele. Meus irmãos do Rio Grande do Sul, um forte abraço para todos vocês. Eu continuo em oração por vocês e vamos ajudar os nossos irmãos que estão precisando lá no Rio Grande do Sul. Rogério, chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos.